Bom dia, hoje é segunda-feira, 20 de março e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Natalina Nini, vamos juntos até às 9 horas da manhã. No programa de hoje vamos falar sobre o crescimento da maternidade a partir dos 40 anos, reprodução assistida e também sobre o parto natural. Para tratar do tema, eu recebo o ginecologista e especialista em reprodução humana, Condesmar Marcondes de Oliveira Filho. Bom dia, doutor Condesmar, seja muito bem-vindo. Bom dia, Nathalie, obrigado pelo convite. E o também ginecologista e defensor do parto natural, Gilberto Melo. Doutor Gilberto, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Nathalie, bom dia, Condesmar. Você pode participar do nosso programa enviando sua pergunta para o nosso e-mail que aparece aí na sua tela. Eu começo o nosso bate-papo com o senhor, doutor Condesmar. Dados do Ministério da Saúde apontam que em 20 anos o número de mulheres que decidiram ser mães a partir dos 40 anos cresceu quase 50%, 49,5%. No consultório do senhor, esse é o mesmo perfil de pacientes? Eu acredito que sim, Nathalie. A gente teve uma procura maior no consultório. Não diminuiu tanto o número de moças jovens, também é o outro lado, de mães que engravidam solteiras e tal, não houve muito dessa modificação. Esse é um assunto para a gente debater no futuro. Mas houve sim um aumento de idade a partir dos 35, 36 anos de idade. No consultório do senhor também, doutor Gilberto, as mães estão mais velhas? As mães estão mais experientes, profissionalmente mais resolvidas nos relacionamentos, então tudo isso jogou a maternidade mais para frente. Além dessa questão do mercado de trabalho, da independência da mulher, porque antigamente, há 20 anos atrás, a mulher ficava mais em casa, 20, 30 anos atrás, ficava mais em casa e tinha aquela questão de ser a dona de casa. Hoje ela tem buscado mais o seu espaço. Fora isso, a quais outros critérios vocês atribuem essa mudança de comportamento com relação à maternidade? A mulher realmente, ela teve mais espaço e ela quer esse espaço. Então ela não foi mais e não quer ser mais criada para ser só do lar. Então ela gosta de participar da vida profissional, da vida social, política. E ela é mais seletiva nos relacionamentos, né? Então, a partir do momento que ela também tem autonomia financeira, ela não casa com o primeiro que aparece, digamos assim. Então, ela escolhe mais e vive mais relacionamentos antes de definir uma união estável e daí a sua consequência, que é a gestação. Então, é muito comum essa gestação, então, não que fique para segundo plano, mas fica num plano onde a sua vida está mais resolvida como um todo, né? É o mesmo perfil das pacientes que vão ao consultório do senhor? Eu acredito que sim. Eu vou te colocar, vou somar isso que o Gilberto falou, o fator cultural. Vamos falar da sua bisavó e da sua avó? Elas engravidavam aos 15 anos de idade. Exatamente. Hoje, o seu avô, o bisavô, estaria preso por pedofilia. Se alguém tiver uma filha de 15 anos que engravida, acabou com a faculdade, acabou com o planejamento. Sim. Então, a própria sociedade faz algumas restrições à gravidez precoce. Doutor Condesmar, o senhor é especialista em reprodução humana e a gente ouve falar muito de duas técnicas, a fertilização in vitro, né, e a inseminação artificial. Explica, não sei se dá para explicar de uma maneira didática para todo mundo que está em casa, o que é a inseminação artificial e o que é a fertilização in vitro e quais são os casos em que uma é indicada e a outra? Deixa eu tentar ser objetivo. Vamos pegar uma pessoa, um corredor, que tem que correr do Guarujá até o Rio de Janeiro, até Ipanema, alguma coisa assim. Ele vai correr e, de repente, ele vai entrar num motel e vai ter relação sexual. O que é inseminação? Eu pego esse cara num helicóptero no Guarujá e o levo até a porta do motel. E aí ele vai entrar no motel e o que ele vai fazer lá dentro, não sei. Isto é inseminação. Eu pego o espermatozoide, na altura que ele entraria no útero, ele teria uma série de combates, teria que passar na linha vermelha, etc. E eu ponho ele direto na porta do motel. Agora, lá dentro, eu não sei o que aconteceu. Isto é inseminação. A fertilização in vitro, eu pego o óvulo dessa pessoa, pego o espermatozoide e coloco o óvulo o espermatozoide dentro do óvulo. Vejo o bebê que se formou e ponho o bebê dentro do útero. São técnicas diferentes. Completamente diferentes. Eu coloquei o espermatozoide, Sim. Outro eu fabriquei o bebê aqui fora.
A eficácia da fertilização in vitro do bebê de proveta é infinitamente superior à da inseminação. E quando que a inseminação é indicada? Quando a fertilização é indicada ou é a mulher que escolhe a técnica? Não, você tem algumas coisas dentro da reprodução, algumas regras básicas para seguir. Por exemplo, se uma pessoa fez vasectomia, o homem interrompeu o caminho, eu vou lidar com 2 ou 3 ou 4 espermatozoides só. Hoje é possível a gente tirar os espermatozoides de dentro do testículo. Eu não tenho um número suficiente para que essa mulher engravide naturalmente. Então, aí se parte para a fertilização in vitro. Sim. O que é comum? Uma mulher fez laqueadura. Eu não tenho caminho para o óvulo passar nem para o espermatozoide. Está indicado direto a fertilização in vitro. Mas nos casos, por exemplo, que existem anticorpos, onde existe dificuldade desses, a linha vermelha que eu brinquei, a mulher ataca os espermatozoides, eles são corpos estranhos entrando dentro dela. Quando existe um ataque muito importante, você pode fazer uma inseminação, se esse homem tiver um sêmen bom, você rompe essa linha de ataque e coloca o espermatozoide lá a nível da trompa. Eles vão se entender, óvulo e espermatozoide. Quando uma mulher fica grávida naturalmente, é comum os sintomas do enjoo, da azia, do sono excessivo ou da falta de sono, da falta de ar. No caso das técnicas de reprodução humana, existem efeitos colaterais. Hoje esses efeitos colaterais eles estão minimizados? Não, Nathalie, são absolutamente iguais. Uma mulher submetida a um processo de reprodução é absolutamente igual à mulher que teve a gestação natural. O que você soma isso são casais que estão há 5, 10, 15 anos querendo um filho. Você soma isso um nível de ansiedade bastante grande. Mas enjoo, cólica, dor no seio, vontades, ela vai ter exatamente igual a qualquer outra mulher. E quais são os efeitos colaterais quando a gente pensa em reprodução assistida? Efeitos colaterais, você diz de remédios? Isso, exatamente. O número de medicações. Você é submetida à medicação por um período de 15 dias. Essa medicação a gente chama de gonadotrofina, são injeções que fazem a mulher aumentar o número de óvulos. Quando você usa essa injeção durante 15 dias seguidos, você tem um efeito colateral dela. Tanto que hoje, uma tendência da gente, Gilberto, é uma coisa que possivelmente eu vou assumir, é uma tendência mundial. Quando você faz um procedimento naquele mês, você tem uma formação de 5, 6, 7 embriões. A tendência mundial se fala em freeze-all. Você congela todo mundo. Você guarda os embriões e nos meses seguintes você transfere esses embriões. Você não teve agressão de medicação, de sedação e dessa ansiedade. Esse protocolo mundial que o senhor está dizendo que vai assumir, isso garante um sucesso maior ao procedimento? Pelo menos igual. Pelo menos igual. Hoje a gente conseguiu que um embrião a fresco, ou seja, eu acabei de fabricá-lo, é um termo ruim, mas o bebê está acabando de nascer no laboratório, ele tem a mesma qualidade de um bebê que a gente guardou em nitrogênio. Tá? Com o espermatozoide isso já acontece há dezenas de anos. Então, como isso é possível hoje, eu consigo aguardar um grau de tranquilidade para essa futura mamãe e nesse momento que ela estiver tranquila eu posso passar o embrião. Olha que ótimo, boa notícia, hein? Doutor Gilberto, a minha geração, principalmente, ouviu muito falar que a gravidez a partir dos 40 anos é uma gravidez de risco. Isso de fato é verdade ou em virtude do avanço da medicina é muito mais questão cultural? Então, como toda a sociedade, a medicina também tem seus preconceitos, né? E havia uma restrição muito grande, né? E um receio muito grande das mulheres com idade depois dos 35 anos, 40 anos. O que objetivamente a gente coloca é questão para a mãe e para o bebê. Então, para a mãe pode ter um pouquinho mais de incidência de diabetes e hipertensão aparecer na gestação, mas são casos mais leves, né? Justamente os que aparecem pela idade são os mais leves. E para o bebê, o que mais simboliza é a questão do aumento do risco para a síndrome de Down, né? Da trissomia do 21. Então, isso é um fato. A partir dessa idade, a possibilidade da trissomia do 21 aumenta. Aumenta, mas a gente tem que entender como isso aumenta, né? Quer dizer, na verdade, na hora que você aumenta uma porcentagem muito baixa e você dobra, continua muito baixa.
né? Então isso também não pode ser motivo de pânico ou negativa para a mulher ter o seu desejo realizado de ser mãe. Então ela tem esse direito. E hoje em dia tem exames que detectam, muitas vezes exames algumas nem querem saber, outras querem saber principalmente para se preparar, mas são bebês também amados e curtidos, e ela não vai deixar de ser mãe por causa disso, né? No Brasil não tem legislação para interrupção, apenas para malformações incompatíveis com a vida, né? Isso ainda é briga judicial, porque classicamente na Constituição é estupro e risco de vida materna. Mas para anencefalia tem jurisprudência. Então, na verdade, assim, existe um aumento, mas é um aumento pequeno que começa lá nos 35, 38 e vai progressivamente subindo. Essa curva ela incrementa mais ano a ano, né? Não deve ser impeditivo para ela realizar o seu sonho. Doutor, existe dentro dessa curva que vai aumentando ano a ano, existe um limite de idade? A gente pode dizer que a medicina estabelece um limite de idade para a mulher poder ser mãe do ponto de vista natural? Então, veja que a natureza, ela foi, a gente brinca, fala que ela foi boazinha e ruim, né, com Lesmar. Ela foi boazinha no sentido seguinte, ela não quis que uma mulher de 60, 70 anos fosse mãe. Por que o homem pode ser pai até os 100, até enquanto ele viver? Porque ele põe uma sementinha e vai embora. Tem uns que somem, inclusive, né? Agora, a natureza deixou tudo na mulher, a gestação, o parto, a amamentação. Então, a natureza escolheu aquele período de mais vitalidade, né? E esse período de mais vitalidade vai até seus 40 e tantos anos. Então, assim, do ponto de vista natural, depende do ciclo dela. Ela tendo ciclos hormonais normais, ovulando bem, né, ela vai engravidar, né? Tem espermatozoide tendo um óvulo, ovulando bem, está aqui o especialista, né? De forma natural, ela vai engravidar, né? Acima desse limite, quando ela não tem mais óvulos, aí tem outras questões, outras técnicas que o Dr. Condesmar pode nos ajudar. Doutor, quando a gente fala de limite e a gente pensa em inseminação, a gente teve aqui em Santos um caso de uma mulher com 61 anos que teve gêmeos, né? Existe, do ponto de vista da inseminação, da reprodução humana, existe um limite para a mulher engravidar? Natalia, é interessante isso. Por causa dessa mulher de 61 anos, eu recebia telefone dos especialistas do Brasil inteiro. E eu deixei claro, não fui eu. Não fui eu, porque era aqui em Santos, todos me ligavam. Na verdade, quem fez a fertilização possivelmente hoje está no Canandiru há algum tempo, curtindo uma prisão lá. Mas o que acontecia é o seguinte, o Conselho Federal de Medicina colocou uma regra que, baseado nisto, porque essa mulher não foi só aos 61 anos. Além do gemelar, ela estava com hipertensão severíssima e diabetes. Ela quase morreu. Então, o anestesista, nosso colega que trabalha conosco, o Roberto, estava com o cabelo em pé, com medo, as televisões lá fora e a mulher correndo risco de vida. Então, o que aconteceu? O Conselho Federal botou a regra de 50 anos de idade. Só que, em discussão com os especialistas, ficou claro o seguinte, hoje, se você vê uma mulher de 50 anos de idade, muitas vezes ela está melhor que qualquer menina de 18. Sim. E aí se ganhou a lógica. Quem é responsável por indicar a fertilização para que essa mulher engravide aos 50, 52 ou 55 anos é uma responsabilidade dela e do médico que fez a fertilização e do seu ginecologista. Não cabe mais a opinião do Conselho Federal de Medicina. Esta pode engravidar, esta não pode. Então, hoje, a idade está liberada, desde que hajam relatórios médicos, do cardiologista, do clínico e responsabilidade do médico que executou a fertilização in vitro. Então, essa parte de limitações acabou. Essa é uma responsabilidade médica. Leva em consideração, além, claro, dos exames, o bom senso também, né, doutor? O bom senso. Eu acho que é o principal, Nathalie. Veja, eu acho que uma mulher de 60 anos, ela deve estar felicíssima até hoje. Mas se tivesse ocorrido uma coisa grave com ela, como um derrame, alguém estaria culpando a sociedade. Sem dúvida. E 2 órfãos, né? E 2 órfãos. Exatamente. O pré-natal de uma mulher que faz inseminação ou fertilização in vitro é o mesmo do que uma mulher que engravida a partir do método natural? A tua pergunta é boa. E aí entra o consultório do Gilberto. Nós, em reprodução, costumamos acompanhar a mulher que está fazendo qualquer tipo de tratamento até o 3º mês, até em torno de 11, 12 semanas de gravidez. De modo geral, no consultório,
Claro que hoje a coisa está um pouquinho mais precoce, principalmente se tratando de idade mais avançada, mas no consultório a paciente vai nos procurar o ginecologista lá com mais ou menos 2 meses de gravidez, houve um atraso, até ela acreditar que está grávida, fazer os testes, é o tempo que ela vai procurar o ginecologista ou o obstetra. Esse é o tempo que ela se mantém no centro de reprodução, porque ela faz uso de uma dose elevada de progesterona para segurar essa gravidez, para orientação do centro, porque às vezes não casa a orientação de quem está fazendo progesterona com quem faz o consultório. Então, de modo geral, se acompanha até 11, 12 semanas de gravidez e a partir daí ela faz com o obstetra dela. E quando ela faz com o obstetra dela, doutor, o pré-natal é igual? É igualzinho, ou se tem alguma atenção especial? Então, a atenção especial sempre tem de acordo com as questões envolvidas, né? Então, assim, você tem que dar uma atenção especial àquilo que está chamando a atenção. Então, chama a atenção esse grau de ansiedade, que o Condesmar colocou, que é muito grande, né? E você realmente tem que satisfazer essa questão, que é uma necessidade pessoal dela, emocional, né? E os cuidados que você vai ter, porque a partir do momento que ela está gestante, é uma gestação normal. Passou aquele período que tem medicações especiais que ajudam a manter a estabilidade hormonal ali daquela gestação por reprodução assistida, a partir daí já vai como uma gestação normal, com essa atenção mais delicada pelo grau de ansiedade que isso, cada situação tem outras situações que levam também à ansiedade ou preocupações específicas com alguma patologia. Tá? E o outono já começou. Para saber como será a nova estação, eu converso ao vivo, por telefone, com o climatologista da ONG Amigos da Água, Rodolfo Bonafim. Rodolfo, o que nós podemos esperar do outono esse ano? Bom dia. Bom dia. É o seguinte, o outono deve ser um outono dentro da média, ou seja, não um outono com temperaturas e chuvas acima e nem abaixo da média. A gente está esperando, por enquanto, por esse trimestre aqui, de abril, maio e junho. Agora, a gente faz um exemplo. O ano passado tivemos um mês de abril muito quente e muito seco. Esse mês de abril quente e seco não deverá se repetir. Esse fim de semana, Rodolfo, foi um fim de semana de muita chuva. O que causou essa alteração climática? Foi uma frente fria que tinha uma capacidade, né, de transportar muitas nuvens e muita água que podia cair como chuva, e caiu bastante mesmo. E aqui no litoral, a gente tinha também a formação de uma área de baixa pressão, que é uma área de instabilidade. Isso reforçou as chuvas e foi por isso que choveu muito. Mais do que em outras regiões do estado de São Paulo. Rodolfo, hoje eu saí de casa e depois da chuvarada, o céu está aberto, o tempo está limpo. Qual que é a previsão para hoje e para a semana? A chuva continua, a chuva vai voltar? A tendência é melhorar o tempo, né? A partir de hoje começa a melhorar um pouquinho. O sol deve aparecer, mas ainda muito tímido, com muitas nuvens. A temperatura não deve subir muito, deve ficar na faixa dos 26 graus na Baixada Santista. E, além disso, também a gente tem que registrar também a questão da chuva, né? Que foi muito forte. Em Santos, a estação da ONG Amigos da Água, tem pluviômetros aqui, e nós já estamos com 73% de volume de chuva acima da média. Um mês realmente que não faz jus, né, ao mês de março, né? Que é o mês das águas. As águas de março fechando o verão, né? Exatamente, vem por aí. Muito obrigada, Rodolfo, pela tua participação. Bom dia. Bom dia. E já está liberado o trânsito na Avenida São Cristóvão, no Morro do São Bento, em Santos. No local, houve um deslizamento de terra por causa das chuvas que atingiram a região da Baixada Santista. Você está vendo aí imagens feitas pelas nossas equipes de reportagem ao longo do fim de semana. Ruas alagadas, toda a cidade. Santos realmente ficou debaixo d'água. Ao todo, lá no Morro do São Bento, foram retiradas mais de 40 toneladas de lama e vegetação da encosta. Segundo a Defesa Civil, foram registradas mais de 30 ocorrências de deslizamentos, quedas de árvores ao longo do fim de semana em toda a cidade. Lembrando, como bem colocou o Rodolfo Bonafim, que nas últimas 72 horas já choveu mais do que toda a média histórica registrada nos últimos 25 anos
para o mês de março. E no Caderno Regional desta segunda-feira, você vai assistir uma reportagem especial sobre a chegada do outono. Vai ter as informações sobre o 12º dia de greve dos servidores de Santos e vai conferir como foi a visita do príncipe imperial do Brasil, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, em São Vicente. O Caderno Regional começa às 7h30 da noite. E a gente volta a conversar com o ginecologista e especialista em reprodução humana, Condesmar Marcondes de Oliveira Filho, e com também ginecologista e defensor do parto natural, Gilberto Melo. Doutor Gilberto, eu volto para esse segundo bloco com o senhor. O senhor é um defensor do parto natural. Eu queria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores qual a diferença do parto natural para o parto normal, para a cesárea, para aquele parto de banheira. Então, e hoje, Nathalie, você está com esse tema aqui em dobradinha, porque está aqui ao meu lado também um defensor e uma homenagem ao Dr. Condesmar, que ao longo da sua vida sempre batalhou e apoiou o parto normal. O parto natural é parto normal, né? Então, na verdade, assim, e o parto normal com menos intervenções. Era muito comum ter o parto normal e muitas vezes requerer várias situações em que isso se mostrou que não é necessário, né? Então, a mulher tem uma capacidade inerente ao seu organismo de nascer. A humanidade vem através desses milênios assim. Então, a recuperação disso é até a busca da sociedade por uma questão de uma vida mais natural, alimentos mais naturais, um modo de vida mais saudável, né? Então, dentro de todo esse contexto, há um resgate, né? Junto com a humanização da medicina, humanização dos procedimentos. Então, ficou até uma redundância, né? Humanização do parto. É parto de humano, né? Então, na verdade, parto adequado, parto natural, tudo na questão de você valorizar essa possibilidade, né? E usar a intervenção quando realmente é necessário. Muito se discute quando se fala em parto natural, porque existem, a gente noticia mulheres que escolhem fazer este parto natural, parto normal, parto adequado em casa, dentro de banheiras, e muito se discute a questão de ter um espaço pronto para emergências. No caso do senhor, esse parto natural, ele é feito dentro de uma sala de hospital ou é na casa da paciente? Então, a grande questão é que entre algumas histórias que se chegam à convergência, né? Uma é a questão da bioética moderna, que a mulher tem autonomia sobre o seu corpo, como essa questão em relação à idade para ela, limite para fertilização, e ela pode ter essa opção de aceitar o parto normal em casa, porque a grande maioria são situações com baixo risco, o risco sempre existe, né? Isso é exposto e não pode qualquer mulher. A grande questão é que não é para qualquer mulher. Isso é muito importante deixar. Muito importante. Ela tem que estar absolutamente controlada e com seus riscos minimizados ao máximo e também não é desassistido. Ela tem que ter uma equipe e com equipamento, com medicações, com uma retaguarda hospitalar, né? E o que é importante, Nathalie, se frisar, é que isso levou muito a essa situação porque os hospitais estavam muito inadequados para o parto normal. As maternidades cada vez mais foram se preparando apenas para atender um movimento de cesárea. Quando chega uma maternidade a ter 90% de cesárea, é porque ela não tem mais estrutura para parto normal, natural, né? Então, e o pouco do que se tinha era muito acanhado, né? Então você tinha que quase que pedir por favor para aquela atenção, para aquele parto normal, natural. Você estava literalmente remando contra a maré, você, a paciente, a gestante, né? Então hoje, quando é colocado pela Agência Nacional de Saúde, que você tem que ter uma ambiência para o parto natural. Então, o que no parto adequado se buscou, e que aqui na cidade temos o Hospital São Lucas com isso, com 2 salas, inaugurando a sua 3ª sala, a própria Casa de Saúde também adaptou uma sala para isso, é que naquela ambiência ela tem que ter privacidade, um quarto com banheiro, ela deve ter alguém, um familiar, pode contar com mais apoio também, se ela quiser, e situações ali, uma cama que é adaptada para virar uma cama ginecológica, tem um banquinho próprio para parto. Ela não é aquele cenário de centro cirúrgico, vamos dizer assim. Exatamente. Então, assim, quando você consegue o hospital ter um ambiente mais agradável, mais natural, né?
quase que, e a gente vê muitos países que tem centros de parto para dar essa segurança que você está falando, mas que parece com um ambiente de casa, né? Um ambiente de um quarto comum. Essa é a ideia que quer se traduzir, que já há muitos anos já tem em São Paulo, nas maternidades de São Paulo. A região da Baixada Santista ainda está carente dessa estrutura, né? E isso precisa ser colocado, e foi a muito custo, a gente tem batalhado para isso, e hoje as duas principais maternidades atendem isso. Agora a própria maternidade do Estivador para a população, a que abriu, do SUS, contém esse espaço, porque não é assim que tem que ter banheira, a gente não pode imaginar que são bandeiras, ou na verdade é todo o ambiente. Então a banheira para relaxar é interessante, como o chuveiro também é. Então você tem que ter toda uma estrutura de ambiência que ela se sinta bem. Porque, né? Bem diferente da cesárea, o parto natural, adequado, ele pode levar algumas horas, né, doutor? Exatamente. Então, para isso, não é só aquela fica no pré-parto coletivo, muitas vezes como era antes, o companheiro só entrava para assistir o parto, ela ficava muitas vezes sozinha. Né? A própria estrutura de muitas cesáreas fazia com que as funcionárias ficavam, as enfermeiras e técnicas de enfermagem, envolvidas com as cesáreas, e ela não contava com nenhum apoio. Então é muito difícil assim, né? Então a gente vê que muda muito quando ela, nesse período todo que você disse que é o trabalho de parto, né? E que é bom que seja demorado, porque é mais lento, é mais suportável, ela conte com apoio em um ambiente que ela caminhe, vai para o chuveiro, volte, aquela bola suíça, ela senta, ela tem movimentos, tem apoio, massagem, deve se alimentar, né? Não fica de jejum, evitar o soro para ela não ter não só o braço preso, mas não há necessidade, se ela já está dentro do ambiente, não precisa ainda desse outro suporte de segurança, que é ter um acesso venoso, como se falava, né? Então, assim, se entendia o parto como processo cirúrgico, e na verdade não é. Então, essa proximidade, né, faz com que muitas vezes ela realmente não faça tanta questão de ser em casa, porque ela sabe que agora no hospital ela pode ter esse parto humanizado, adequado, natural, nessa estrutura nova hospitalar que se colocou. A gente tem uma pergunta de um telespectador, de uma telespectadora, Vandressa Reis, ela é de Mongaguá. Até que ponto a mãe pode esperar pelo parto natural sem oferecer risco ao bebê? Essa era uma das minhas perguntas, porque tem mulher que, quando idealiza o parto natural, embora o Brasil seja o país onde mais se façam cesáreas ainda, né? Essa mentalidade a gente vê que está mudando. Só que existem casos, como o senhor colocou, que a mãe não pode ter um parto natural, a mãe não pode ter um parto normal, ela tem risco. Qual é o ponto em que até que ponto a mãe pode esperar? Então, quando diz esperar, a gente sempre procura lembrar o seguinte: nesse movimento, né, Codesmar, de que havia muita cesárea, havia muita pressão para que a gestação não se estendesse depois de 40 semanas. E, na verdade, 40 semanas é a média. Então, tem mulheres que são até uma marca da mulher, né, Codesmar? Você que tem bastante experiência nisso, tem mulheres que nascem sempre um pouquinho antes, e tem mulheres que, minha gestação sempre demora um pouco mais. Então, o primeiro passo é esperar, tecnicamente, né, com muito cuidado e segurança, até 42 semanas. É gestação de 38 a 42. 41 é muito importante chegar em 41. 50% dos bebês nascem de 39 semanas e meia a 40 semanas e meia. Então, veja bem, até 40 semanas é praticamente só metade dos bebês que nascem, né? Claro que de 41 a 42 vai ser uma situação muito especial, com muito cuidado. Mas até 41, estando tudo bem, sempre assim, né? Estando tudo bem. Lembrando que no último mês a gestante está sendo avaliada, né? Toda semana. Hoje em dia, né? Temos ultrassom aí, Doppler, tanta tecnologia, né? Então essas tecnologias são para o quê? Dar suporte para isso. Agora, do ponto de vista de gestação de risco, claro, muitas vezes a gente interrompe a gestação muito cedo, né? E por conta de necessidade e tal. Então isso, ela tem que estar tranquila, estar com um profissional que está acompanhando e procurar curtir sua gravidez e deixa o profissional queimar os cabelos lá, né? Doutora Condesmar, nem sempre quem opta pela fertilização in vitro ou pela inseminação artificial a mulher consegue ficar grávida da primeira vez. Por que isso? Isso tem a ver com a ansiedade? Deixa eu só complementar o claro. assunto, entendeu? Eu quero complementar, primeiro cumprimentar o Gilberto. O doutor Gilberto é um dos médicos responsáveis, sim, por aumentar a consciência na Baixada Santista do parto normal.
normal, natural, adequado, não importa o termo, ele é responsável sim por essa melhora da consciência. E eu acredito que ele vai ser o responsável sim pela inversão das estatísticas cesariana parto normal. Né, doutor? Eu não tenho dúvida quanto a isso, porque está evoluindo de vento em popa. Existem algumas resistências, eu tive a oportunidade de um hospital, na época me perguntar se havia necessidade de montar uma sala de parto normal. O hospital queria montar sem sala de parto, não precisava ter lugar onde nascesse nenê de parto normal. Então isso inverteu. A segunda boa notícia, essa é fresquinha, nós eliminamos, aí eu vou parafrasear o prefeito de São Paulo, trabalho funciona. Foi eliminado, diminuiu em torno de 90% a 95% a incidência de Zika, a incidência de dengue neste momento no país. Nossa, que bom. O susto com a Zika fez com que os fiscais trabalhassem, os médicos trabalhassem e as pessoas de casa trabalhassem. Este trabalho diminuiu em mais de 90% a incidência do Aedes aegypti. Tá? Eu acho que essa é a boa notícia. Em relação à reprodução, vamos colocar o seguinte. Se você, Nathalie, falar em reprodução animal, a tua cachorrinha foge de casa no dia do cio, ela tem acima de 90% de chance de voltar prenhe para casa. A fertilidade humana é diferente, nós somos seletivos. A fertilidade humana está em torno de 15%. O que faz a inseminação, o que faz o bebê de proveta? Traz do zero, não do 15%, porque essa pessoa não engravidava. Eu venho do zero para 35%, 40%, depende da faixa etária da pessoa. Eu posso chegar até a 50% de chances. Ou se eu tiver um número maior de embriões, aquilo que eu falei, a gente pode guardá-los. Eu faço numa tentativa só, várias. Então, por tentativa, a gente tem em torno de bom resultado, em torno de 35% a 40%. Significa, se eu inverter, que eu tenho 60% de chance, Nathalie, que não dê certo. Sim. Faz parte da natureza humana ser super seletivo. Se o embrião que eu coloquei no útero, a natureza é um esquema de chave e fechadura. Se a natureza dizer não interessa o meu sentimento como técnico, a natureza disse não, ela é mais sábia que nós. Doutor Gilberto, geralmente a mulher que opta pelo parto natural, quando o senhor fala da estrutura, além do médico, existe uma profissional extremamente importante que é a doula, né? Quem é a doula e qual é a formação que essa profissional precisa ter? Não é qualquer pessoa que pode chegar e falar, eu sou doula. Claro. Então, a doula veio cumprir nessa retomada do parto normal, natural, ela veio cumprir aquela função de uma mãe, de uma irmã, de uma vizinha, de uma amiga, que teve 6 partos normais e que é muito tranquila e que pode estar disponível no dia do seu trabalho de parto o tempo todo. Então não existe mais essa pessoa, né? Até porque as mães, as amigas, as vizinhas tiveram cesárea, não passaram por essa experiência. Não quer dizer também que a doula tenha que já ser mãe, mas ela fez um curso, né? É um curso rápido, pequeno, até poderia ser um pouco maior, para ter essa formação mais completa. Não é profissional de saúde, necessariamente, até pode ser, mas ela tem um interesse e uma bagagem que ela busca esse conhecimento, né? Hoje em dia a informação está muito democrática, porque ela tem esse foco de preocupação de dar apoio à mulher que vai ter o seu bebê. Então é um apoio físico e emocional, né? Então, assim, o pai tem um papel importante, o companheiro? Tem, mas muitas vezes ele não tem essa bagagem de conhecimento e nem está tão tranquilo como precisaria estar. Então, assim, é um apoio muito importante, sim. Obstetriz também, enfermeira obstétrica, está sendo muito valorizado, porque são profissionais que também atuam, né? Tem no seu conselho profissional, né, o COREM, toda uma determinação que o Conselho Federal de Medicina respeita, né, que pode atuar nos partos naturais com um apoio também integrado com uma equipe médica, e a doula vai ter esse papel, e é bacana, né, os hospitais terem doulas voluntárias, nos casos dos hospitais públicos, nos hospitais privados, quando possível, essa mulher contratar uma doula.
e sempre de acordo e em contato, né? A escolha é da gestante, mas o profissional obstetra também está participando disso. O número de doulas tem crescido? Tem crescido, deve ter um curso recente em Santos também, então tem grupos formadores de doula, né? E isso é importante porque assim, cada vez mais é possível essa gestante, né, contar, na verdade ela forma uma equipe. Então justamente ela vem do ambiente, né, Nathalie, de que quase todo mundo que ela conhece teve cesárea, né? Então ela também se sente remando contra a maré. Então assim, a necessidade de suporte é maior. Então você veja, em muitos países, não tem tanta país de primeiro mundo, não tem tanto a importância da doula, porque o companheiro participa de cursos de preparação para o parto o tempo todo, e isso é rotina. As maternidades estão totalmente preparadas para o parto normal, porque 80% do movimento daquela maternidade é de parto normal. Então todas as funcionárias estão ali integradas naquilo. Então a nossa realidade é diferente, né? Nem sempre esse companheiro consegue participar e nem sempre ela consegue ter esse preparo na gestação e no momento do parto. Doutor Gilberto, pode acontecer de uma mulher estar dentro de todo esse ambiente, passar pelo trabalho de parto e a criança não conseguir nascer, chegar num determinado momento, que é aquele momento que a gente fala do sofrimento, né? O bebê está entrando em sofrimento. Isso pode acontecer quando a mulher opta pelo parto adequado, tem todo esse ambiente, essa é uma pergunta. E como convencer esta mãe? Né? Porque essa mãe que se prepara, ela se prepara para o parto normal. Na hora de... houve um problema, como se chega nessa mãe e fala, olha, você vai ter que ter uma cesárea? Então, é importante sempre ela entender que, assim, que é uma questão até estatística, né? Ela tem lá 20, 30% de chance de ter uma cesárea. Então, né, desde o começo ela tem que entender e sabe que o parto normal não é 100%, né? De estatística. Isso ao longo da gravidez vai sendo conscientizada. Tem que ter essa conversa e ela tem que estar preparada, não pode se frustrar. Ela vai ser tão mãe quanto, né? E se for indicado a cesárea é por uma questão de segurança. O que se espera é não necessariamente esperar um sofrimento fetal, isso não. Na verdade, o parto normal, natural, ele é seguro e tem que ser seguro. O que às vezes não dá certo é por uma questão de posição ali do bebê, da dinâmica do próprio parto, contração, colo, né, Codesmar? Quantas vezes a gente está caminhando e você chega uma hora que você tem que indicar. E ela está consciente disso. Eu lembro de duas amigas, uma não estava nem preocupada com o parto normal, e uma dentista, e teve um parto normal natural e nem era a preocupação dela. E a fisioterapeuta, amiga, na mesma época, queria muito parto normal. Na hora eu tive com muita dó, como você diz, indicar a cesárea. E é engraçado que ela me tranquilizou. Ela falou, eu sei que fizemos tudo o que podia. Então, assim, isso foi muito interessante, porque ela sentiu o quanto que eu estava com pesar de indicar, e ela é muito segura. Então, a partir do momento que você sabe que tentou, que cumpriu todas as etapas, né, isso traz uma paz, né? E vamos falar um pouquinho de esporte. O fim de semana não foi bom para o Santos e nem para a Portuguesa Santista. Pela Série A do Campeonato Paulista, o Peixe perdeu de virada para o Palmeiras em casa. A virada do Verdão aconteceu em pouco mais de 3 minutos, já no finalzinho da partida, apesar do Santos ter jogado melhor. Com a derrota, a equipe segue na 3ª posição na chave com 13 pontos. O próximo jogo do Santos é na quarta-feira contra o São Bento, no estádio Walter Ribeiro. E pela Série A3, a Portuguesa Santista também perdeu. 2-0 para o Monte Azul. O jogo aconteceu no estádio Otacília Patrícia Arroio, em Monte Azul Paulista, no interior de São Paulo. O próximo jogo da Briosa também é na quarta-feira, contra o Comercial em casa, no estádio Urico Mussa. Vamos esperar que a próxima rodada seja melhor. E voltamos a conversar com o ginecologista e especialista em reprodução humana, Condesmar Marcondes de Oliveira Filho, e com também ginecologista e defensor do parto natural, Gilberto Mello. Doutor Gilberto, quando uma mulher opta, e doutor Condesmar, quando uma mulher opta pelo parto natural, parto adequado, parto normal, quais são os benefícios para ela e para o bebê? Vai, Gilberto. Muitos, né? Na verdade, assim, o que é importante entender que estatisticamente a cesárea tem mais risco para a mãe e para o bebê. Então ela já está fugindo desse risco, né? A gente tem que acreditar e ver isso na prática, como depois, olha, eu saio da maternidade, né? Quando a gente sai da maternidade depois de um parto normal, muito mais tranquilo, né? Muito mais tranquilo.
Muito mais tranquilo. Teve o parto normal, puxa, amanhã eu vou lá passar, vou dar alta, tá tranquilinho, tá tudo bem. Na cesárea você tem assim, uma preocupação, né? Quer dizer, ficou tudo costuradinho lá, tem a possibilidade de sangramento, possibilidade de... Vamos esclarecer o telespectador que a cesárea é uma cirurgia, né? De uma infecção nos pontos, tudo isso existe real. E na verdade o que a gente vê, a cesárea dificulta um pouco a amamentação. Então o bebê de parto normal mama melhor, né? Tem um contato com a mãe melhor em relação à amamentação, que é um ponto difícil depois para ela, né? Quer dizer, tudo do parto recuperou, aí depois desce o leite segundo dia, para o terceiro começa a dificuldade na amamentação. Então o bebê de parto normal vai ter um sucesso melhor nessa interação com a mãe. E a recuperação, né? É muito mais fácil. Ela vai ter que cuidar do bebê, então assim, o puerpério, que é o pós-parto, é um pouco mais pesado para essa mulher que teve cesárea, né? Você precisou ter, tudo bem, foi uma necessidade, né? Agora é muito chato, muitas vezes ela teve uma dificuldade e não tentou. E o que as mulheres, Nathalie, é importante dizer, né, quando chega com muito medo do parto normal, ela está pensando naquele parto normal difícil. Sim. E aí ela quer marcar uma cesárea, ela nem deixou dar chance para o organismo dela, ela cair naquele 1/3 ali, que o parto é muito fácil. Então como é que são os partos? Você tem 1/3 muito fácil, 1/3 médio, 1/3 difícil. Então o que a gente consegue negociar com essa mulher é o seguinte, olha, vamos tentar pelo menos ficar até na metade desse grau de dificuldade. De repente você não sabe, né? Então ela falou, tá bom, doutor, então eu vou aceitar. E aí com isso você muda muito, né? Quando ele até me contou um caso de uma moça que não tinha muito medo do parto. Mudou de opinião? Que mudou, né? Mudou de opinião e teve o bebê de parto natural? É óbvio que sim. Eu tive esses dias. Uma paciente de 43 anos de idade que tinha a consciência, ou tinham-lhe colocado a consciência que ela não tinha idade de um parto normal. E depois de ter o parto normal, ainda me perguntou, puxa, não é que é possível? É possível. Quando a gente fala... Tem uma pergunta? Tem uma pergunta, vamos colocar no ar, por favor. Monique Carmo, de São Vicente. Existe algum local na Baixada Santista que ofereça gratuitamente o tratamento de reprodução humana? Não, na Baixada Santista não. Você tem o Hospital Estadual, o Pérola Byton. Hoje eu não saberia te dizer o Hospital de Clínicas. O Hospital de Clínicas tinha uma fila muito grande de pessoas por o atendimento gratuito, mas com certeza o Hospital Pérola Byton, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, em São Paulo, faz o tratamento gratuito. O problema que a gente tem é a espera. Você tem um afluxo bastante grande de pacientes, mas lá com certeza sim, na Baixada Santista não. Mulher que tem primeiro filho de cesárea, consegue ter o segundo filho de parto natural? Todas as normas médicas colocam que é possível e permite a tentativa do parto normal depois de uma cesárea, né? Em situações especiais até demais. Mas em situações especiais, estando tudo adequadamente resolvido, questão de trabalho de parto, também é possível, né? Doutor Condesmar, eu vou fazer uma pergunta para o senhor que eu não sei se é muito absurda, mas se for, o senhor me desculpe. Todo mundo sabe que para uma mulher gerar um filho, ela precisa ter útero. Hoje existem casos de mulheres que precisam tirar o útero em virtude de patologias diversas. Eu sou, por exemplo, um caso de uma mulher que eu tive que tirar o útero. Quem fez a minha esterectomia foi o Dr. Gilberto, que acabou virando um grande amigo. A gente pode pensar que com o avanço da medicina, daqui a um tempo, uma mulher sem útero possa gerar uma criança? Nathalie, a pergunta é boa. É muito boa e inteligente. Deixa eu te colocar. Quando eu comecei a fazer fertilização in vitro, a gente tinha tecnologia para manter um embrião no laboratório durante 24 horas. Se eu tentasse permanecer um pouquinho mais, ele parava, que nem o feijãozinho que você põe no algodão e ele começa a crescer. Se não puser água e tal, ele murcha e para de crescer. Então, em 24 horas, eu não tinha mais embrião. Passamos a 48 horas. Eu me lembro que eu estava num curso em São Paulo, quando veio um médico dos Estados Unidos, eles tinham conseguido manter o embrião 3 dias. 3 dias eu voltei para Santos exultante, eu ia conseguir 3 dias. Hoje, eu faço transferência no estágio chamado blastocisto, no 5º ou 6º dia de vida. Então, hoje o mundo consegue chegar ao 6º dia. Eu não tenho dúvida que, se for prático, o mundo vai conseguir... O problema é imitar uma placenta. A placenta é um órgão extremamente complexo e difícil de se imitar. Em relação ao útero, possivelmente a gente não precise. O que hoje, na prática, se você colocar, há uns 3 meses atrás, houve uma discussão, inclusive no Brasil,
houve o primeiro caso no Brasil de gestação por transplante uterino. E a discussão com a gente de especialista é que quem faz um transplante uterino recebeu um corpo estranho. Eu coloco o seguinte, se eu receber um rim, eu tinha necessidade de um transplante renal. Um transplante cardíaco, um transplante hepático, eu tenho necessidade dele, porque senão eu vou morrer. Então eu vou tomar eu vou tomar medicações. Imunoterápicas o resto da vida. Eu não vejo uma lógica no transplante de útero. Se eu hoje tenho, a gente chama de surrogacy, a barriga de aluguel, eu posso colocar esse neném na sua mãe, numa irmã. Por que é que eu vou submeter a mulher a um transplante de útero com o risco de, são horas e horas de cirurgia, e o resto da vida tomando uma medicação, o imunossupressor? Então, é possível sim, a tua resposta objetiva. Eu acredito que nos próximos anos nós vamos conseguir ter um bebê gerado em laboratório. Nosso tempo acabou, mas antes de terminar, eu queria só deixar uma notícia rápida, que o CIE, bastante importante, o CIE realiza uma palestra gratuita amanhã sobre liderança e crise com o sociólogo Ondino Marcondes. A palestra vai ser na Avenida Francisco Glicério 557. As inscrições podem ser feitas pelos telefones 3229-8912 ou 3229-8922. Agradeço muito, doutor Gilberto, pela participação. Muito obrigada. Nosso tempo foi muito rápido. Obrigada, doutor Condesmar, pela participação.